de vocês. Pessoal também aí do Instagram, Deus abençoe a vida de vocês, um ótimo domingo para vocês. Vocês possam estar conosco nesse momento de culto e adoração ao Senhor. Amém? É certo que é feriado, mas feriado não nos deixa ou não coloca o Senhor em segundo plano, não. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então que vocês possam estar conosco nesta uma hora de adoração, de culto ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Amém? Vamos embora, vamos iniciar? Lembrando que depois a gente lança lá no nosso canal do YouTube, tá certo? PRA, Luciana Regina. Então, se por algum momento alguma dificuldade, você não está conseguindo acompanhar agora, que você depois possa acessar lá o nosso canal ou as nossas redes sociais também, do Instagram, PRA Luciana Regina F, ou pelo meu Facebook, Luciana Regina Ferreira, e assim acompanhar. Quero lembrar vocês também, pedir para vocês seguirem. Nós iniciamos ontem o nosso Insta daqui da igreja. Então como nós nos identificamos? IPR, Enseada dos Corais Cabo. Tudo em letra minúscula, você coloca lá no Instagram, na procura, e assim você vai achar, e aí você passa a nos seguir, porque a nossa pretensão é que nos próximos, conforme a gente tiver o número de seguidores, que a gente possa transmitir, a gente vai estar fazendo essas lives lá pelo próprio da igreja, esses do nosso culto aqui na congregação, tá bom? Então, que você possa estar seguindo a gente lá, IPR Enseada dos Corais Cabo, amém? No mais, vamos iniciar o nosso culto propriamente dito, vamos adorar ao Senhor agora, vamos orar diante dele agora, buscar a sua face, porque Ele é fiel, Ele tem cuidado de nós. Nós temos que sempre estar adorando ao Senhor e agradecendo pela sua fidelidade. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, glórias te damos, Senhor. Glórias te damos porque até aqui tem nos ajudado, ó Senhor. Glórias te damos, Senhor Jesus, porque podemos reconhecer a tua fidelidade e o teu cuidado por nós a cada dia. Glórias te damos, Senhor, porque se não fosse a tua intervenção, a tua misericórdia, nós já teríamos sido consumidos, Pai. Glórias te damos, Senhor Jesus, pela oportunidade de poder estar diante da tua presença neste momento, de poder deixar todas as demais coisas, tarefas, até mesmo desejos, e vir para diante da tua presença, te buscar, te adorar, te cultuar, e entregar como oferta esse tempo de adoração e de busca do Senhor. Queremos te louvar, assim como nós ministramos ontem, Pai, numa breve reflexão, ou mesmo na terça-feira, o qual o Senhor falou profundamente ao nosso coração, de que sem fé é impossível te agradar. Portanto, todos aqueles que se chegam diante de ti, devem ter a ciência, o conhecimento, a certeza de que o Senhor existe e que é galardoador, abençoador daqueles que te buscam. Pai, obrigado por essa verdade. Obrigado por zelar e cumprir a sua palavra. E obrigado pela oportunidade e privilégio de sermos abençoados neste momento, porque nós estamos te buscando. Nós estamos diante da tua presença. Nós estamos te cultuando. E isso, mediante teu zelo pela tua palavra, já nos faz compreender que estamos sendo cuidados e tratados e abençoados. Aleluia! No mais, nós te consagramos este culto, nós te consagramos este momento e te pedimos, Senhor Jesus, que o teu nome seja glorificado, que o Senhor receba a nossa adoração e que vidas sejam edificadas nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também te apresentamos a tua igreja, Senhor, te pedindo que o Senhor, como a cabeça da igreja, cabeça do corpo, continue nos conduzindo, nos fortalecendo, nos firmando em ti, para que nós possamos perseverar até o fim e assim prevalecer. No mais, nós te louvamos, nós te glorificamos. Receba, Senhor, a nossa oferta. Receba, Senhor, a nossa busca. Receba, Senhor Jesus, a nossa presença diante de ti. E ser conosco. Em nome do Senhor Jesus.
Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos adorar o Senhor? Vamos adorar o Senhor? Vamos ministrar ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? É dessa forma que nós devemos chegar diante do Senhor. Estamos com máscaras por se tratar um período de pandemia. Eu vi que daqui a pouco eu digo, ainda mais essa que é TNT, longe aqui dos irmãos, tudo TNT, então ela aquece um pouquinho mais, mas por enquanto está dando, tá certo? Vamos ministrar isso em espírito e em verdade, sem máscara, mas nos apresentando diante do Senhor como verdadeiramente nós somos. Amém? Vamos adorar o Senhor. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, vou tirar aqui. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Aleluia. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus.
na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluias. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Obrigado por isso. Tu és tremendo. Tu és soberano, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Essa parte é maravilhosa. E apesar desta glória que tens, maravilhoso, tu te importas comigo também. E este amor tão grande me leva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Obrigado por isso, Senhor. E apesar desta glória que tens imensa, tu te importas comigo também. E este amor tão grande que leva-me e amar-me a ti. Tu és tremendo. Aleluias. Tu és tremendo, meu Senhor. Tu és tremendo. Aleluias. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por nos sustentar em ti. Aleluia. Obrigado por nos fazer permanecer em ti. Obrigado, Senhor, porque independente de circunstâncias, situações e posicionamentos até de outras pessoas, o Senhor tem nos permitido, Pai, estar firmado na rocha. Aleluia. Na rocha que é Cristo. Na rocha que declara que ainda que venha a tempestade, ainda que venha um grande vento, chuva, terremoto, nós podemos permanecer firmes e inabaláveis em ti. Aleluias. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos fazer continuar cantando. Obrigado pelo prazer de continuar te adorando. Obrigado, Senhor Jesus, pela maravilha de sentir a tua presença, de estar diante de ti, e isso repercutir em nós como algo tão prazeroso, Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos, Pai, não permita a frieza, não permita a apostasia, não permita, Pai, te colocarmos em segundo plano, em nome do Senhor Jesus, mas que o Senhor tenha, Pai, a centralidade, a prioridade, a totalidade em nossas vidas. E isso não de uma forma religiosa, quando temos que mostrar para alguém, está repreendido em nome do Senhor Jesus, mas justamente quando ninguém vê, mas justamente quando nós nos encontramos só diante do Senhor,
que nós possamos verdadeiramente ter o mais perfeito louvor de lábios que te conheçam e te adorem, em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que presença, querido. Se a gente pudesse mensurar como fazem, né, para aqueles índices de audiência, ou até mesmo no Instagram que vai subindo a quantidade de pessoas que estão na live, enfim, se fosse possível mensurar, aleluia, agora, e mensurar assim, númerozinhos, tamanho ou grau da presença do Senhor, aleluia, acho que estaria lá em cima. Que coisa maravilhosa. Por isso não se enganem, queridos, a palavra do Senhor deixa bem claro que nós devemos nos apresentar diante do Senhor como verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade, sem tipo, sem máscara, sem forma religiosa. E não importa se tem 10 mil, se tem 100 mil, se tem se tem você, aleluia, mas que você seja adorador na presença do Senhor. Não se esqueça, a palavra do Senhor nos instrui que Ele está à procura. E quando essa palavra foi mensurada, foi há muito tempo atrás, milhares de anos atrás. Mas se há muito tempo atrás ele já falava que ele estava à procura, imagine em 2020, imagine nas circunstâncias que estamos, imagine em pleno feriado de 7 de setembro, como ele deve estar assim, ó, peraí, deixa eu ver, eu tenho que achar um, que você possa ser esse um, que eu possa ser esse um. Porque uma coisa é certa, querido, não adianta a gente estar num local. Imagine uma empresa na qual você contrata pessoas para suprir aquilo que a tua empresa necessita. Então você tem a parte de RH, você tem os motoboys, você tem a parte de setor de cobrança, você tem a parte de setor de pagamentos, né, de débitos, assim como fala. Enfim, você tem a recepção, você tem estoque, tá tudo lá. Agora imagine se uma grande quantidade, todos os seus funcionários, eles estivessem lá, mas eles não honrassem o compromisso, eles não exercessem um bom trabalho, eles não, dizendo que estavam lá, batiam o cartão, mas ficava se camuflando, não fazendo nada. E numa outra empresa pequenininha, tivesse 3, 1, 2, 3, o próprio proprietário fazendo tudo, sendo recepcionado, aí ele já pede lá para a própria esposa, olha como ele vai lá no estoque e tal. Quem você acha? Eu sei que é livro de número, é loucura, mas quem você acha que estaria mais empenhado em fazer aquilo lá prosperar? Aquela grande quantidade que estava lá muitas vezes por interesse, somente um salário? Ou aqueles 3 que estavam acreditando, não, vai chegar o tempo que a gente vai conseguir colher aquilo que a gente está plantando. Que a gente possa acreditar nisso, queridos. Não é quantidade, mas é a qualidade daqueles que buscam ao Senhor. Seja um adorador diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos dar continuidade. Vivi, faz um favor para mim, meu amor. Pega para mim água. Nós vamos dar... Vivi já sabe. Ela desde pequenininha, ela sempre falava assim, quando você perguntava para ela, Vivi, o que você quer ser quando crescer? Ela falava, bailarina. Porque desde o ventre ela, olha, mexia mesmo quando a gente ministrava louvores. E diaconisa, ela falava. E Vivi, literalmente, ela tem sido bênção aqui para nós na igreja, como uma diaconisa mesmo, desde pequenininha. Eu nunca esqueço quando nós iniciamos aqui, acho que foi em 2013, se não me engano. Já faz um tempo, né? Mas quando a gente iniciou, vocês não imaginam como era, não tinha nada. E era lá dentro, na varanda, não era aqui no galpão. E ela já pequenininha, ela fazia isso. Ela ia lá, pegava o copinho d'água, piquititica, numa cadeirinha bem pequenininha. Pegava o copinho d'água e vinha. E assim, sabe, com uma carinha.
E ela ficava observando as pessoas no culto, se precisava de alguma coisa, aleluia, né? É maravilhoso a gente ver, porque muito, embora a palavra do Senhor declara que chega o tempo da gente fazer a imposição de mãos e consagrar, mas as pessoas que já têm a unção, o dom do Senhor, você já começa a evidenciar desde pequenos. Então eu louvo ao Senhor pela bênção na vida de Vivi, que tem nos ajudado, apesar das suas limitações. Talvez é até aquilo, o exemplo que eu dei agora há pouco, da grande quantidade daqueles que são menor número e acaba suprindo, né? Então ela, com a sua limitação, ela procura fazer o melhor. E louvado seja o Senhor por isso, porque eu sei, como nós já ministramos no início, ela vai ser e já está sendo, aleluias, galardoada pelo Senhor. Sem mais demoras, nós vamos para o nosso momento da palavra. Nós vamos dar continuidade sobre o assunto de somos igreja. Porém, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito oportuno, até como agora o Espírito Santo tem nos direcionado, por ser um feriado. Muitas pessoas, muito embora a gente entende, querido, certo? O feriado é uma coisa, como que eu posso dizer, diferenciada, é um momento de descanso, mas a gente não pode estar na presença do Senhor uma hora. Lembre-se que o próprio Senhor Jesus falou para os seus discípulos, ou melhor, aqueles discípulos que ele tinha selecionado, hein? Então não era nem para todos, era aqueles que ele tinha selecionado, no sentido de fazer com que eles, ele via neles talvez um potencial, tanto de confiabilidade, quanto daquilo que eles representavam. Tanto é que a gente sabe que depois Pedro, ele foi, obrigado meu amor, Pedro, ele foi evidenciado até talvez, como posso dizer, um líder entre os discípulos, né? Mas, um momentinho só. Obrigado meu amor. Mas a gente vê que realmente eles dormiram. O Senhor cobrou deles, falou, nem uma hora podeis vigiar comigo. E eu creio que o Senhor hoje também quer nos chamar a atenção. Pastora, mas a senhora está trazendo só palavras nesse sentido de falar que a igreja está em débito. Porque se a gente analisar, será que a igreja está show diante do Senhor? E quando eu falo igreja, eu não estou falando de igreja presbiteriana renovada e iniciada dos corais. Estou falando da igreja do Senhor. Queridos, é tempo de despertar. O Senhor tem alertado, o Senhor tem chamado, o Senhor tem falado continuamente, até mesmo no sentido de vigilância. Só que agora não é mais nem sentido de vigilância, é sentido de posicionamento. Por isso que as palavras estão vindo. Lembre-se, não seja as virgens loucas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E por isso hoje nós vamos estar falando da igreja e os tempos finais, Bel. Os tempos finais, que naquele tempo, qual nós vamos usar como livro, como texto base aqui, segundo Timóteo, capítulo 2. E é como eu falei novamente, se trata de muito tempo atrás. E já mencionava sobre isso. Só que hoje a gente está vendo, até pelo próprio momento que nós estamos passando, que é um momento final. Que é um momento de desperta tu que dormes. Desperta, igreja do Senhor. Desperta, servos do Altíssimo. Desperta. E eu não estou falando no sentido de religiosidade e formalidade, não. Eu estou falando no sentido de posicionamento diante de Deus. Preparação diante do Senhor. Lembre-se, essa verdade está contida na Bíblia e Ele zela em cumpri-la. O Senhor voltará para buscar quem? A sua igreja. Igreja, esteja preparado em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor declara que o dia e a hora ninguém sabe. Todavia Ele deixou claro que os sinais evidenciariam o momento da sua vinda. Igreja do Senhor, louvado seja Deus. Muitos de nós, aleluia, por isso, somos um remanescente no sentido de estamos sendo poupados mediante esse momento de ceifa, ou talvez até de misericórdia do Senhor, de levar alguns para não precisarem passar por esse momento e coisas que virão. Mas nós precisamos sim observar e nos prepararmos.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, queridos, que essa palavra, você que está com o pessoalzinho falar muito, né? O pessoal, um pé no mundo, pé na igreja, na pontinha já. Cuidado, querido. Em nome do Senhor Jesus. Eu novamente falo, eu não estou falando isso no sentido de formalidade, de regrinha, isso daí é para religioso. Eu estou falando no sentido de convicção, entendimento, posicionamento, de saber quem você é, quem é o Senhor, o que está acontecendo à tua volta e o porquê, e para onde você irá, e para onde você quer ir. Novamente eu lembro que eu sempre menciono quando o Senhor começa a direcionar uma palavra de posicionamento, um louvor muito, muito antigo. É porque eu era, não é muito, muito antigo, não porque eu não sou tão jovenzinha, né, Vivi? Mas um louvor, Paz Arthur, Deus te abençoe, que declara assim, olha, de que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? É sua escolha, querido. Se o Senhor já está falando, Ele está te mostrando qual é o lado para você se posicionar. Mas louvado seja o Senhor, que o nosso Deus, Ele não faz assim, vem para cá, menino, vem para cá, menina. Ele permite que você fale, Senhor, eis-me aqui, eu compreendo, eu quero, eu me posiciono, agora me sustente, me fortaleça e me ajuda. Não é na força do nosso braço, não, mas a palavra do Senhor declara que o querer e o efetuar vem dEle. Se essa palavra toca o teu coração, você deseja se posicionar, querido, e Ele é fiel, que Ele começou a boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoar. Só que eu e você desejamos sim, precisamos prevalecer olhando para Ele. Lembre-se o que aconteceu com Pedro. Pedro viu Jesus e falou, Senhor, se tu és mesmo, permita-me que eu vá a ti andando sobre as águas. E o Senhor falou para ele, venha, Pedro. E Pedro, imagina a ousadia, eita Pedro, e Pedro foi lá andando sobre as águas, né, olhando para Jesus. Só que de repente ele tirou os olhos de Jesus e ele começou a observar onde que ele estava. Ele estava sobre o mar, ele começou a ver as ondas, ele começou a ver a circunstância, e isso começou a fazer com que a fé dele fosse abalada, e ele começou a se afundar. Ele começou a se perder. E se não fosse a intervenção desse Deus maravilhoso, que nos resgata no momento da dificuldade, da angústia, Ele não tivesse clamado, Senhor, quem sabe a gente nem ouviria falar de Pedro. O Senhor, Ele faz isso na minha vida e na tua vida, querido. E essa manhã novamente o Senhor está tomando aqui, aleluia, aleluia. Olhe para Jesus, volte-se para Jesus, antes que engula água. Mas lembre-se, talvez você já esteja assim, estende teu braço, peça perdão, clame ao Senhor, porque Ele é poderoso para te aleluia, e te colocar no barco dele, aleluia. E você andar com Ele no barco. Imagine Ele como capitão, Ele dirigindo, Ele conduzindo. Pare de lutar, para de querer fazer coisas que vai ficar, é passageira. Isso só faz te afastar dEle. Mas Ele é eterno. Aquilo que Ele tem para a tua vida é eterna, vida eterna. Mas a decisão é aqui, é agora. E talvez, vou falar algo muito forte, e talvez seja hoje. Talvez o Senhor esteja cobrando de você um posicionamento hoje. Volte-se para Jesus. Se posicione diante do Senhor. Porque Ele sim pode te sustentar e te direcionar no caminho de verdade. E não de fantasia e de mentira, que muitas vezes você está buscando. Em nome de Jesus. Vamos embora. Nós vamos falar sobre a igreja, aleluia, a igreja, ai Jesus, que presença, a igreja e os tempos finais. Nesse tema de igreja e os tempos finais, nós vamos iniciar falando sobre o tempo de crise. E nós podemos sim declarar que de repente o tempo de crise
é hoje. Pai do Senhor, irmã Marluce, o tempo de crise é esse momento qual a gente não tem uma definição, um comando sobre a minha vida, sobre o que eu vou fazer, sobre as minhas finanças, é tudo muito incerto. E a crise, ela promove isso. A crise, ela traz incertezas. E a crise, ao mesmo tempo, nos faz compreender que existe um ser maior, soberano, que tem o controle sobre todas as coisas, inclusive no momento de crise. Mas esse tempo de crise, o qual nós queremos mencionar, é no sentido de falar de preparação para a igreja do Senhor nesses tempos finais. E uma das evidências que a gente já era mensurado, como eu falei, desde o passado até o dia de hoje, é que no tempo de Cristo, do tempo de crise, e aquilo que daria para nós evidências da volta do Senhor e deste momento de preparação, é o aumento do mal. E aí vamos parar e analisar um pouquinho. Está vendo, a gente tem visto, como que eu posso dizer, até a proliferação. Parece que muitos são egoístas, só pensam em si, só tem sentimentos, quando pensa em alguém, só tem pensamento de julgar e julgar de uma forma condenatória. Vamos abrir aí a palavra do Senhor? A gente vai fazer como se fosse um estudo, tá certo? Vamos abrir aí a palavra do Senhor em 1 Coríntios. Quem gosta disso é Arthur e Débora, né? Eles gostam desse negócio de falar, vamos lá, vamos abrir. Eles fazem questão, né, Vivi? De ver quem abre primeiro. Ontem a gente esteve aqui com os adolescentes, com os teens. Se você quiser estar conosco, todos sabem, Bel, é 1 Coríntios 7, 26. Se você quiser estar conosco, gente, é todo sábado, às 15 horas da tarde, aqui na nossa igreja, Presbiteriana Renovada, em Enseada dos Corais, setor 4, mas é lógico que com todos os cuidados, né? Máscara, distanciamento, não tem problema, até nós somos um número reduzido, por isso nós estamos fazendo, pode ter certeza que nós temos muita prudência diante disso, viu, queridos? E ontem a gente esteve aqui com os jovenzinhos, com os adolescentes, e como eu falei, eles adoram isso de quando fala, vai, abre aí. E eles fazem questão de ver quem abre primeiro. Então, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 26, é o nosso primeiro texto que nós vamos estar utilizando para afirmar ou para confirmar essa verdade de aumento do mal. Diz assim a palavra do Senhor: por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está, por causa dos problemas atuais. Amém? Outra palavra fica em 1 João, capítulo 2, versículo 18. 1 João. A gente vai mexer aí na Bíblia, tá? Você que está em casa, você pode estar anotando. E depois, quando finalizar, se você assim achar melhor, você faz o seu estudo, tá bom? 1 João 2, 18. Hoje a gente vai fazer como se fosse um estudo, trazendo versículos para você, tá bom? Diz assim, a epígrafe fala, advertência contra os anticristos. Filhinhos, essa é o quê? Última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Não se engane. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Aquela pessoa que quando você está trazendo uma palavra dessa, fica rindo. Ai, que besteira. Ai, nada a ver. Carnalidade pura, queridos. A gente está falando da palavra do Senhor. É lógico que você tem total direito, e louvado seja Deus por isso, de você tirar suas próprias conclusões. Mas saiba que essa palavra não é de uma acusação e condenação, mas é uma palavra de amor, para que você desperte, tu que dorme,
e se volte, se prepare diante do Senhor, porque Deus tem grandes coisas para a tua vida. E para a gente finalizar deste daqui falando sobre o aumento do mal, vamos para Judas. Olha como a gente não abre muito em Judas, aí capaz de falar, mas aonde fica, pastora? Lá depois das cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª, lá das epístolas, aí vem Judas. Judas é o único capítulo, tá certo? Judas, então, nós vamos ler o 17 e 18. Mas qual o capítulo? Se ele é o único, é um. 1, 17 e 18. Amém? Vamos embora? Anotaram aí? Diz assim, então, a palavra do Senhor. Um chamado à perseverança. Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Que eu e você não sejamos imitadores, que eu e você não sejamos seguidores de muitas vezes esses. E queridos, vou te falar algo ainda mais forte. E muitas vezes não é um novo convertido, não. Não é um crente que está começando a caminhar. Muitas vezes vem até de líderes que são zombadores, que estão apóstatas na fé. Enfim, vamos embora. Outra coisa que a gente vai ver nesses tempos finais, e a igreja precisa estar apercebida, nesse tempo de Cristo, de crise, e como nós falamos, nós evidenciamos aqui que há um aumento do mal, e isso repercute em ações e posicionamentos também. A gente vai ver também o caráter do homem nos últimos tempos. Vamos abrir lá agora no nosso livro base, 2 Timóteo 3, do versículo... Timóteo. Deixa eu ver, 2 Timóteo 3. Vamos ler a partir do 1 ao 4. E depois, para vocês que estão aqui na igreja, ou você que está em casa e quiser fazer isso também, mantenha abertinho aqui, tá? No capítulo 3, porque vira e mexe a gente vai voltar para ele, tá bom? Então diz assim: a impiedade dos últimos dias. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Forte, né? Só que vamos analisar não no sentido de julgar, mas vamos analisar no sentido de observação. A gente está nesse último tempo? Sim ou não? A gente encontra pessoas dessa forma? Pessoas que não têm mais nenhuma preocupação, amor pelo seu filho, pela sua mãe, né? Amor pela família. São desobedientes aos pais. O pai fala: menino, não sai uma hora dessa não, tá tempo de pandemia. Que nada, mãe, mas pelo menos leva máscara. Que nada, não preciso disso não. Tudo cumprimento da palavra, queridos. Por isso que a palavra é um manual. A palavra não é um livro, muito embora a lei foi estabelecida para isso mesmo, para que o homem reconhecesse o pecado. Se a lei não existisse, o homem não ia perceber, porque ele jaz no maligno, ele já tem uma condenação, ele já na morte nesse sentido. Mas a palavra, ela vem trazer para nós uma luz, de fosse mostrar: olha, cuidado, observem, se posicionem. E a gente vê então aqui o caráter do homem. Quando a gente fala do homem, é por causa de humanidade, tá? Então se engloba aqui o homem e a mulher, tá certo? E que a gente possa estar observando aqui. Se você, louvado seja o Senhor por isso, mediante a atuação do Espírito Santo, possa receber essa palavra e falar: meu Deus, eu estou desobedecendo meus pais. Peça perdão ao Senhor, volte atrás. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Ou se você é uma pessoa ingrata, as pessoas fazem por você. Isso é difícil, né, Bel? Como tem gente que faz, e tem pessoa que pensa que todo mundo tem que fazer.
Mas a pessoa de repente te estendeu a mão por algo, a pessoa esquece. As pessoas não estão nem aí, como se tivesse obrigação. Pessoas ingratas. Que você possa se posicionar, meu querido. Ainda dá tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos comparar esse texto, mantenha aí abertinho no 2 Timóteo 3, nós vamos comparar esse texto com Romanos 1, livro de Romanos, capítulo 1. O versículo é o 29, do 29 ao 31. A gente está hoje fazendo uma forma diferenciada, né? A gente está fazendo como se fosse um estudo. Isso é importante também, até para aqueles que aprender a manusear mais aí a Bíblia. Deixa eu marcar aqui o meu. E essa aqui é a minha Bíblia da letrinha pequena, mas eu gosto dessa linguagem para ministrar. 1, 29. Amém? Achou aí? Então vamos embora. 1, 29 ao 31 diz assim, a palavra do Senhor. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedientes a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Comparativo com um capítulo, ou melhor, o texto anterior, a gente vê que menciona a mesma coisa. Queridos, isso é evidência dos finais dos tempos. Então, se isso a gente tem observado no caráter humano, na forma de posicionar humano, isso nos traz a confirmação de tipo, luzinha acendendo, pipi, alarme. O tempo é final. Eu preciso me apegar mais com o Senhor. Eu preciso buscar mais ao Senhor. Eu preciso decidir de que lado eu estou, para que nós possamos, ser resgatados pelo Senhor. Outra coisa também, lá no 2 Timóteo 3,5, a gente volta para lá, que a gente leu do 3, do 1 ao 4, a gente vai ler o 5. Vai falar sobre a aparência, sobre a religiosidade, aquilo que eu falei um pouquinho anterior, que a gente vê isso, arrogante, presunçoso, muitas vezes pensa, é um novo convertido, quem está começando na fé, e infelizmente, muitas vezes parte de líderes, que nesse final dos tempos tem escandalizado a igreja. Abre aí então 2 Timóteo 3, o 5, em continuidade aonde nós paramos. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afastem-se desses também. O Senhor está falando para nós, quando você começar a observar uma pessoa muito assim, presunçosa, arrogante, blasfemo, desobediente, com aparência de piedoso, mas que não tem nada, afaste disso. Sabe por quê? Tem um ditado popular aí que fala, diga-me com quem andas, que eu direi quem és. Mas eu falo que a palavra do Senhor declara, que uma laranja podre, pode estragar tudo. Sabe? Pastora, mas é muito radicalismo, querido, é o que a palavra nos ensina. Ela nos exorta para a gente vigiar. Isso não quer dizer para você virar as costas, mas fique em oração. Que muitas vezes você pode ser contaminado. Não sei se já aconteceu com isso, tem um teste psicológico. Isso é uma verdade. Se você estiver meio para baixo e você chegar num lugar que está todo mundo, céus, vida, não sei o que lá, e falando mal dos outros, qual que é a tendência de você ficar? Mais para baixo. Mas se você chegar num lugar para baixo, alguém te receber, oi Bel, tudo bem, como você está? Eu não estou tão bem hoje, mas Deus é contigo, Bel, vamos orar, você vai ficar bem. Como que vai acontecer? Psicologicamente já vai começar a ativar, né? Ela vai se transformar, queridos. Por isso, não fique com, céus, vida, azar. Passamos sim por dificuldades, mas nós temos o nosso Deus e precisamos estar trazendo, como a palavra do Senhor declara, quando nos reunimos, um traz salmo, outro traz doutrina, outro traz, mas sempre um edificando o outro, um auxiliando o outro, para permanecermos na presença do Senhor. Vamos embora, senão não dá tempo. Tempo de demonstrar firmeza
Isso a gente vai pular agora, tá? Depois eu te convido para você meditar neste capítulo na sua casa, que é o 2 Timóteo, capítulo 3, falando sobre a impiedade nos últimos dias, tá? Mas agora a gente vai pular lá para o 3:10, do 10 ao 13, e nós vamos falar que é o tempo de você se mostrar firme, forte, porque ele já está mostrando, se você não tiver, como vai ser. Inclusive ontem a pastora Cláudia falou sobre isso, né? Se te mostrarem fraco no dia da tua luta, então precisamos estar firme. Vamos lá, continuar onde a gente parou? 10. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor, o quê? Me livrou. Paulo, ele mostrou, queridos, nos últimos tempos, e muito embora aqui a gente já sabe, novamente faço isso, foi há muito tempo e ele já vivenciou. Ele mostrou isso para nós e nós sabemos, aquele que deseja viver piedosamente vai sofrer perseguição, queridos. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele não quer que eu e você profetizamos, ou melhor, proferimos, falamos da verdade que liberta. Então, de repente, a tua vida, eu sempre falei isso aqui para os jovens, nós somos placas vivas, ou cartas vivas, como a Bíblia declara. Você entra num lugar sem falar nada, a luz raia, e muitas vezes traz confrontação para a vida das outras pessoas. E por isso, Paulo era perseguido. E eu também estou dizendo que, de alguma forma, a igreja do Senhor precisa se preparar por esses últimos tempos. A gente já viu a dificuldade para a gente se reunir, e meio à dificuldade, podendo fazê-lo, infelizmente, muitos que se dizem pertencentes ao corpo de Cristo têm se deixado influenciar, e a luzinha está quase apagando. Volte em nome do Senhor Jesus, persevere, seja firme, lembre-se, a nossa vida não se resume no aqui e agora, muito pelo contrário, aqui é passageiro, há uma vida eterna. Por isso, em nome do Senhor Jesus, decida, posicione-se hoje, volte-se hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Neste texto também a gente viu a menção de Paulo falando para Timóteo no sentido de espelhar-se. Cuidado em quem você se espelha. Queridos, grandes audiências na televisão, grande número de seguidores não demonstram que aquele líder, seja homem ou mulher, seja realmente uma pessoa que evidencia um servo do Senhor, não. Tem uma coisa que a gente fala muito aqui com o pessoal da igreja, o tal de Maria vai com as outras. Vem que está todo mundo lá, eu vou para lá. Só que não é uma palavra que edifica, não é um evangelho puro. Só vai falar, Deus te conhece, Deus te aceita, faça o que você quer porque Deus te perdoa. E aí no dia que o Senhor voltar para buscar a sua igreja, vai estar chorando, porque buscou só o local onde todo mundo ia. Querido, em nome do Senhor Jesus, se espelhe no que a palavra do Senhor declara. Pelo fruto você conhece a árvore. Paulo, ele sofreu perseguição. Ele não tinha vários seguidores, não. Olha que maravilhoso. Pelo contrário, onde Paulo ia, tinha os seus perseguidores que iam lá para tentar minar a obra que ele estava fazendo. Aleluia! Mas a palavra e o trabalho que Paulo fez não foi em vão, prevaleceu e chegou até nós aqui. Não se preocupe em quantidade, como eu já falei no início. Se posicione, se espelhe em homens e mulheres de Deus que você possa visualizar, e você vai observar, rapaz, quanta luta, quanta perseguição, mas ele não deixa de proferir a verdade e a palavra do Senhor. Isso é homem, isso é mulher de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós finalizamos com a palavra do Senhor, que o próprio Senhor Jesus alertava os seus discípulos, lá em Marcos 8, aleluia, Marcos 8, finalizamos aqui, pessoal do Instagram, vamos ver se dá tempo, tá bom? Marcos 8, versículo 34,
Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha a palavra do mestre. Negue-se a si mesmo, querido, querida. Palavra pleno feriado. O Senhor está dizendo: eu sei, querido, eu sei que você tem muita coisa que os seus olhos estão cobiçando, mas decida-se, posicione-se diante do Senhor, ainda que venha a perseguição por você tomar essa decisão. Lembre-se, o Senhor vai voltar e buscar a sua igreja, e que a sua igreja possa estar preparada, não deslumbrada, com coisas que é engano, mas que você conheça essa verdade é pura, genuína. Depois medite na sua casa. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te renove, e que a igreja do Senhor possa estar se preparando, observando. Estamos nos últimos tempos, em nome de Jesus. Vamos orar que vai finalizar. Senhor, nosso Deus e Pai, engrandecido seja o teu santo nome. A tua palavra declara que o Espírito Santo convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Que nessa manhã, através dessa palavra, vidas sejam impactadas, vidas, Pai, sejam tocadas pelo Senhor e se posicionem e retomem aonde caíram e possam se preparar, porque ainda é tempo de salvação, ainda é tempo de arrependimento, ainda é tempo de se preparar, pois chegará o dia, aleluia, que o Senhor irá raiar das nuvens, Senhor Jesus, aleluia, e todos nós, aleluias, cremos que estaremos contigo, Pai. Por isso nós te pedimos em nome do Senhor Jesus: desperta a tua igreja, desperta tu que dorme, em nome do Senhor Jesus, amém. Queridos, Deus abençoe sua vida. Aguardo você terça-feira às 22 horas, momento de oração. Quinta-feira às 22 horas é os nossos ensinamentos de Jesus. E ao domingo pela manhã, 10 horas da manhã, culto presencial e culto live. Nós estamos falando sobre Somos Igreja. Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Persevere no Senhor, porque se você perseverar, a certeza é de uma vida eterna abençoada. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja uma verdade na minha vida e na tua vida, até a volta do Senhor Jesus Cristo. E que todos digam amém. Deus abençoe. Paz e Evangelho. Deus te abençoe. Arthur não deu para vir hoje para cá, não foi, querido? Mas ficou aí acompanhando o culto. Louvado seja Deus. Mamar Lúcia. Queridos, me desculpe que assim distante eu não consigo ver todos, tá? Mas que o Senhor abençoe sua vida. Conto com vocês. Também que você, por favor, vai lá visitar o nosso canal PRA Luciana Regina. E aí lá você vai ter leitura continuada da Bíblia. Os nossos cultos também a gente lança lá, tá bom? Fique na paz, Deus os abençoe. Ótimo feriado para você amanhã, mas na presença do Senhor. Fique na paz, Deus abençoe, tchau. Aleluia. Deus abençoe sua vida, querido. Permaneça no Senhor, amém?